Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Fernando Busnari, eu sou estudante de Letras da Univesp e neste vídeo eu vou apresentar para vocês quais foram as atividades que eu e meu grupo desenvolvemos no projeto integrador, que é uma disciplina semestral da Univesp que busca que nós façamos uma visita à comunidade, identifiquemos um problema e apresentemos alguma solução. O tema do nosso projeto é o uso de mangás como prática de letramento com estudantes do 5º ano. Nós buscamos encontrar problemas e apresentar solução numa escola aqui de São José do Rio Preto, já que somos todos estudantes do eixo de licenciaturas da Univesp. Nosso grupo é composto por alunos de Pedagogia e de Letras. Em Pedagogia nós temos a Daniele e a Silvia. Em Letras nós temos a Fernanda, eu, o Nereu e a Rosângela. Todo semestre, a Univesp seleciona um tema norteador para que nós possamos saber para onde direcionar o nosso trabalho, para onde direcionar o olhar que nós iremos aplicar naquela comunidade e que nós iremos desenvolver ao longo do projeto. O tema norteador desse semestre para a gente foi a construção de um plano de aula a partir de um determinado contexto escolar. Pensando nesse tema, nós buscamos uma escola aqui em São José do Rio Preto, em que nós entrevistamos tanto a direção quanto a equipe docente e a partir das entrevistas nós identificamos um problema. Identificamos que havia uma problemática de letramento em todos os alunos da escola. Grande parte da equipe da escola considerou que essa problemática de letramento, que é tanto para a língua portuguesa quanto para a matemática, se devia em grande parte à pandemia e às grandes dificuldades que ela trouxe na aproximação com os alunos. Como uma grande parte dos nossos alunos são alunos de letras, nós pensamos em aplicar a solução justamente nas disciplinas de língua portuguesa. Para isso, nós direcionamos as nossas atenções para os alunos de 5º ano, que são alunos que, depois deste ano, estarão ingressando em outro ciclo do ensino fundamental. Nós pensamos neles principalmente porque são os alunos do 5º ano que consideramos que mais precisam, já que, a partir do 6º, eles vão ter cobranças muito maiores dentro do ensino, e porque todos eles precisarão desenvolver muito mais habilidades e conhecimentos dentro dessa nova etapa. Pensando que a leitura ela tem que ser algo prazeroso, a gente utilizou mangás, que são quadrinhos de origem japonesa, como uma forma de nos aproximarmos. A gente pensou muito sobre como o mangá, hoje em dia, é um item cultural muito desejado. Ele é muito bem representado na televisão por animes que fazem muito sucesso entre essa faixa etária. Então, nós utilizamos eles também pensando que o gênero textual dos quadrinhos é um gênero de fácil acesso, já que ele tem esse apoio visual das imagens para poder acontecer. Quando nós levamos esse projeto, essas aulas de reforço utilizando os mangás para a comunidade, a escola gostou e ela solicitou para a gente que a gente fizesse também essas mesmas aulas para alunos do 4º ano. Então, como nós tínhamos essa disponibilidade, nós acabamos seguindo esse caminho também. O nosso projeto usou um total de 18 horas aulas para poder ser desenvolvido com os alunos. Nós iniciamos o trabalho no dia 2 de junho e encerramos no dia 28. As primeiras aulas buscaram primeiro apresentar ou reapresentar o gênero de quadrinhos aos alunos, explicando como funcionam os balões, como que é a ordem de leitura. E no caso de mangás, essa ordem de leitura foi fundamental, porque nos quadrinhos orientais, a ordem de leitura parte da direita para a esquerda e de cima para baixo, já que na leitura ocidental é feito da esquerda para a direita e de cima para baixo. A princípio, nós tínhamos pensado em utilizar apenas os mangás, mas com a inclusão dos alunos do 4º ano, nós utilizamos quadrinhos da Turma da Mônica para que eles tivessem mais familiaridade e também para que a temática das histórias estivesse mais próxima da faixa etária deles. Como o tema norteador da Univesp falava sobre a elaboração de planos de aula, nós decidimos elaborar os planos de aula das primeiras que daríamos. A nossa intenção era estudar, a partir dessas primeiras aulas, como que os estudantes iam reagir com a apresentação de quadrinhos e mangás a eles, e a partir disso nós iríamos adaptar os próximos planos de aula. Nossa primeira aula buscou apresentar primeiro para os estudantes o que era quadrinhos, partindo do pressuposto de que eles não soubessem o que era.
Nós começamos contando da história dos quadrinhos, uma breve história de como seria, e começamos apresentando também sobre o que são os mangás e qual que é o papel que eles têm dentro da nossa cultura e dentro da cultura japonesa. Muitos alunos já tinham ouvido falar de mangás por causa da grande popularidade que os animes têm hoje em dia. Grandes plataformas de streaming como a Netflix, HBO, elas têm em seu catálogo, já na primeira página, as indicações de popularidade que esse gênero tem entre o público. Após esse primeiro trabalho, nós trabalhamos com os alunos qual que é a ordem de leitura dos quadrinhos ocidentais, que é feita da esquerda para a direita, e depois nós tratamos de como é feita a ordem de leitura com os mangás, que é feita em ordem contrária, da direita para a esquerda, e sempre de cima para baixo. O segundo passo foi explicar para os alunos como funcionam os balões. Há balões de fala, balões de exclamação, balões que indicam pensamento. Então nós fizemos a explicação certinha para eles, utilizando as lousas e utilizando os próprios exemplos dos mangás que nós havíamos levado para eles, de como funcionam cada um dos balões. Feita essa introdução na primeira aula, a partir da segunda nós planejamos já levar os quadrinhos para que os alunos fizessem uma leitura silenciosa de cada uma das obras de suas escolhas. Nós identificamos que os alunos de quarto ano tiveram uma preferência muito maior pelos quadrinhos tradicionais e ocidentais da Turma da Mônica. Os alunos de quinto ano tiveram um interesse bem maior pelos mangás, que eram justamente o foco inicial do nosso trabalho com eles. Após algumas aulas de leitura, por volta da metade do nosso projeto, nós decidimos que era hora dos alunos iniciarem suas próprias produções de quadrinhos e mangás. Nós levamos então folhas em branco para que eles mesmos pudessem fazer suas produções. Alguns alunos se sentaram em grupo para poder realizar a atividade, porém alguns alunos pararam de comparecer às sessões. A partir dessa resposta dos alunos, quando começamos a produção dos quadrinhos e mangás com eles, nós identificamos que grande parte deles tinham mais interesse na leitura silenciosa das produções do que em produzir as suas próprias histórias. O que nós identificamos ao longo da produção e mesmo depois do término da produção é que muitos dos alunos, na verdade, não estavam ainda familiarizados com o gênero dos quadrinhos. Nós notamos também que outros alunos, na verdade, se inspiraram mais em produções cinematográficas muito famosas de heróis, como as da Marvel, ao invés de se inspirarem nos quadrinhos ou mangás que nós tínhamos levados para a sala de aula. Alguns alunos pediram para que os professores, que são integrantes do nosso grupo, para que eles pudessem levar esses quadrinhos e mangás para casa, para que eles pudessem realizar os desenhos. Nós notamos, contudo, que eles não fizeram a atividade de história em quadrinhos, mas sim apenas ilustrações dos desenhos que eles acharam mais interessantes. Alguns poucos alunos, infelizmente, não conseguiram compreender o gênero e não conseguiram se encaixar. Nós tivemos exemplos de alunos que fizeram ou poemas na primeira página, ou alunos que, na verdade, criaram legendas, uma em sequência da outra, mas sem o acompanhamento de nenhuma imagem que pudesse caracterizar aquela obra como uma história de quadrinhos. Após o término das aulas, a nossa conclusão foi de que muitos dos alunos ali presentes queriam e precisariam ter muito mais sessões de leitura para que eles pudessem se sentir tanto seguros no gênero de quadrinhos e de mangás, como também para usufruir mais do prazer da leitura desses gêneros. Outra conclusão a que chegamos é também a de que, na verdade, precisaríamos de muito mais tempo para poder elaborar melhor os gêneros com os alunos, tirar dúvidas e explicar cada sutileza que esse gênero possui. Por exemplo, nós poderíamos ter trabalhado mais as onomatopeias, poderíamos ter trabalhado mais a questão de diagramação e poderíamos também ter fornecido um arcabouço cultural muito maior para que as crianças se referenciassem mais em quadrinhos e mangás que elas conhecem do que em filmes e produções cinematográficas em geral. De qualquer maneira, nós ficamos muito felizes pelo acolhimento feito pela comunidade e nós sentimos que esse projeto, por mais curto que fosse, fez muita diferença na vida das crianças. Obrigado e até a próxima!